Saudações, caros peregrinos, outretsos a todos. Aqui quem vos fala é o Michael Valentim, seu guia nessa jornada rumo ao conhecimento dos caminhos para o céu. E juntos daremos sequência ao nosso estudo. Bom, estamos mais uma vez reunidos nessa sétima aula para dar continuidade ao nosso segundo artigo do Credo, onde estamos abordando a fé em Nosso Senhor Jesus Cristo. Na nossa última aula, contemplamos o mistério sublime do Filho Eterno gerado pelo Pai antes de todos os séculos, igual a Ele em divindade, poder e glória. Reconhecemos que o seu senhorio se estende sobre toda a criação e que seu nome Jesus encerra a promessa e a realidade da salvação. Hoje, avançaremos na explicação desse segundo artigo detendo-nos no título que proclama a missão única do Verbo encarnado, Cristo, ou ungido. Iniciemos, pois, em nome de Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amém. Façamos as nossas orações. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Credo in Deum, Patrem omnipotentem, Creatorem caeli et terrae, et Iesu Christum Filium eius unicum, Dominum nostrum, qui conceptus est Spiritus Sancto, natus ex Maria Virgine, passus sub Pontius Pilatus, crucifixus mortus et sepultus, descende ad inferos, tertia die, resurrexit mortuis, ascende a cielo, sed ad exteram Dei Patris omnipotens, in diventurus est iudicarius vivos et mortus. Credo in Spiritus Sanctum, sanctam Ecclesiam Catholicam, sanctorum communionem, remissione peccatorum, carnis resurrectionem, vitam aeternam. Amém. Caríssimos peregrinos, bom, fazendo assim as nossas orações, terminando de elevar os nossos pensamentos ao céu, agora possamos abrir a nossa mente, o nosso entendimento, para receber a mensagem do dia, então, o ensino do dia. E eu gostaria aqui de deixar uma pergunta para vocês. Vamos lá. Peregrinos, acredito que a maioria de vocês sabem por alguma razão que o Filho de Deus feito homem é chamado Cristo, certo? Pois bem, e saberiam me dizer o que significa? O que será que Cristo significa? Ora, venha comigo que eu te explico. Explicando então detalhadamente para vocês, para que não esqueçam, Cristo vem do grego Christos, que significa literalmente ungido. Esse mesmo termo corresponde ao hebraico Mashiach, do qual provém a palavra Messias. E olha, vou repetir de novo. Cristo vem do grego Christos, que significa literalmente ungido, entendeu? Agora vamos para o complemento disso. Esse mesmo termo corresponde ao hebraico Mashiach, do qual provém a palavra Messias. Fixou? Ok, agora vamos continuar. Bom, agora que entendemos o significado e a origem do nome, me acompanhe para compreender o motivo dele ser usado. Desde os tempos antigos, a unção era um rito sagrado, reservado àqueles que Deus destinava uma missão especial. Os reis eram ungidos para governar em nome do Altíssimo, os sacerdotes para oferecer sacrifícios e interceder pelo povo, e os profetas para proclamar a sua palavra. Mas todas essas unções eram apenas figura e preparação, prenúncio da plenitude que se realizaria somente em Jesus. A unção de Cristo ultrapassa infinitamente os símbolos da antiga lei. Ele não recebeu apenas uma unção material ou cerimonial, recebeu a unção espiritual perfeita, pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, como ensina São Paulo aos Colossenses. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2:9. Essa plenitude nasce da união hipostática. E você, saberia me dizer o que é essa união hipostática? Ah, não é? Então bora. Bom, em palavras simples, quer dizer que em Jesus, Deus e homem se unem numa só pessoa, sem confusão nem separação.
Na encarnação, a sua humanidade foi assumida e unida substancialmente à pessoa do Verbo. O Filho eterno de Deus tornou-se verdadeiramente homem, sem deixar de ser Deus. Por isso, a unção de Cristo não é algo que lhe foi concedido exteriormente, mas faz parte do próprio mistério do seu ser. E por essa razão, ele é o ungido por excelência, consagrado com o óleo invisível do Espírito Santo desde toda a eternidade. Olha, assim estava profetizado: o Espírito do Senhor está sobre mim porque Ele me ungiu. Isaías 61:1, Lucas 4:18. A Sagrada Escritura revela que essa unção reúne em Cristo todas as dignidades outrora separadas: a realeza, o sacerdócio e o magistério profético. Sendo assim, prestem muita atenção. Ele é o Rei dos Reis, porque domina todas as nações com justiça e verdade, e o seu reino não terá fim. Ele é sumo e eterno sacerdote, porque ofereceu a si mesmo em sacrifício perfeito e intercede por nós sem cessar diante do Pai. E ele é também supremo profeta, pois não apenas anunciava a palavra, mas é ele próprio a palavra viva do Pai, a plenitude da revelação que nenhuma criatura pôde conter. E assim, confessar que Jesus é o Cristo é reconhecer que nele se cumprem todas as promessas messiânicas. É afirmar que ele foi enviado para reconciliar o homem com Deus, instaurar o reino celeste e conduzir toda a história ao seu cumprimento na vitória definitiva. E caríssimos, tendo contemplado então que Cristo é o ungido por excelência, consagrado desde toda a eternidade e plenitude de todas as promessas divinas, é natural que a gente se pergunte com atenção e profundidade: ora, se Jesus é verdadeiramente o Cristo, o Messias tão esperado e anunciado pelos profetas, por que então tantos corações não o reconheceram e tantas mentes permaneceram fechadas à luz da sua vinda? Essa pergunta não é apenas histórica, tá, gente? Ela toca o coração da nossa fé e nos desafia a compreender o modo misterioso como Deus realiza a salvação e como as expectativas humanas, por vezes, acabam ofuscando a verdade que se revela com humildade e poder ao mesmo tempo. Ao longo dos séculos, parte do povo judeu esperou um Messias que realizasse sinais visíveis de restauração política e nacional, tal como a derrota dos inimigos de Israel, a reconstrução do reino terreno de Davi, a paz universal instaurada de forma incontestável e o retorno glorioso de todos os exilados da Terra Santa. Diante dessa expectativa, Nosso Senhor apresentou-se como o Messias que vem primeiro redimir o coração do homem, estabelecer o reino de Deus de modo espiritual, libertar do pecado e reconciliar todas as coisas com o Pai pela cruz. Para muita gente, essa missão de humildade, sacrifício e perdão parecia incompatível com as imagens de poder e triunfo que eles interpretavam de forma literal. Por isso, disseram que ele não cumpria os requisitos mínimos que consideravam indispensáveis para a manifestação do Messias. Mas, aqui é bem importante, segundo a fé cristã, Jesus realizou em si tudo o que as Escrituras predisseram. E aqui fica frisado, como por exemplo, nasceu da Virgem Maria, da linhagem de Davi, cumpriu os sinais proféticos, anunciou a salvação, operou milagres que confirmam seu poder divino e ofereceu o sacrifício supremo da nova aliança. A revelação completa de sua realeza ainda está por se manifestar plenamente. Isso vai acontecer lá no fim dos tempos, quando ele vier em glória para julgar os vivos e os mortos. A Santa Igreja ensina que a recusa de muitos já tinha sido predita pelos profetas, e faz parte então do mistério da redenção. No plano de Deus, permanece aberta a esperança da conversão final, quando todo Israel reconhecer aquele que transpassou. É nessa luz que a gente contempla Jesus como o verdadeiro Messias prometido, no qual todas as profecias encontraram seu cumprimento definitivo e perfeito. Caríssimos irmãos, tendo meditado então sobre o significado do título Cristo e a recusa de muitos em reconhecê-lo como o Messias, avancemos agora para contemplar o anúncio que atravessa os séculos e culmina na plenitude dos tempos. Séculos antes da vinda de Nosso Senhor ao mundo, Deus, na sua infinita misericórdia, já havia prometido a salvação ao homem caído. Logo após a desobediência de Adão e de Eva, quando a humanidade foi ferida pelo pecado original e destruída da amizade divina, o Senhor pronunciou a primeira profecia redentora, o chamado proto-evangelho. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Ela te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Desde então,
toda a história sagrada se organizou em torno dessa promessa, a vinda de um Redentor que desmagaria a antiga serpente e reconciliaria a criatura com seu Criador. Aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, Deus renovou essa aliança, assegurando que, na sua descendência, seriam benditas todas as nações da terra. Por meio de Moisés, instituiu figuras e ritos que prefiguravam o sacrifício único e perfeito. E pelos profetas, inspirados pelo Espírito Santo, foi revelado progressivamente a pessoa, a missão e os sofrimentos do Messias esperado. Por isso, mesmo antes do nascimento em Belém, o mundo vivia na ardente expectativa do ungido de Deus, aquele que viria libertar Israel e trazer luz às nações. E nós, caríssimos, cremos com certeza: Jesus é o Messias prometido. Inclusive, essa deve ser a nossa convicção máxima, tá? Não é nem vírgula. Isso aqui deve ser petrificado em nossa mente. Não deve ser mudado, não deve ser alterado, deve estar nitidamente impresso na nossa mente. Pois somente nele se cumpriram de forma perfeita e convergente todas as profecias e todas as figuras do Antigo Testamento. As profecias anunciavam a tribo e a casa de onde viria, Judá e a linhagem real de Davi. O lugar de nascimento, Belém de Efrata, pequena entre a cidade de Judá, mas escolhidas para acolher o Senhor feito carne. O tempo exato dessa manifestação, quando o cetro se apartasse de Judá, isto é, quando Israel perdesse sua soberania e caísse sob dominação estrangeira. O que aconteceu justamente na época do nascimento de Cristo. E também prediziam sinais que o acompanhariam, milagres extraordinários, cura de cegos, os surdos, os coxos, expulsar os demônios, ressuscitar os mortos, os sofrimentos, com impressionante exatidão, traído por um amigo próximo, vendido por 30 moedas de prata, flagelado e ultrajado, crucificado entre os malfeitores, silencioso perante os acusadores, morto e sepultado entre os ricos. E por fim, a gloriosa ressurreição ao terceiro dia. As profecias ensinavam ainda que seu reino não seria político nem restrito, mas espiritual, eterno e universal, como anunciou o profeta Daniel. Seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino não será destruído. Este reino é a Santa Igreja Católica Apostólica Romana, fundada por Cristo, e na qual todas as nações são chamadas a entrar para receber a herança da salvação. E além das palavras dos profetas, as figuras do Antigo Testamento também resplandecem com sombras proféticas do Salvador. O inocente Abel, morto pela inveja do irmão, o sacerdote Melquisedeque, que oferece pão e vinho, Isaac carregando a linha do sacrifício, José vendido pelos seus irmãos, Jonas, 3 dias no ventre do peixe, o cordeiro pascal, imolado sem mancha, a serpente de bronze, levantada no deserto. Todas essas figuras se cumprem perfeitamente em Jesus Cristo, o ungido do Pai, o Salvador de toda a humanidade. E aqui, meus bons peregrinos, é preciso afirmar com veemência: em Cristo tudo foi cumprido. Ele é o centro da história, é o cumprimento das promessas, a luz que dissipa as trevas do mundo. Reconhecer isso não é apenas recordar o passado, é afirmar com a vida que o Messias está vivo, reinando e chamando-nos à fé, à conversão e à esperança. E agora, finalmente chegamos à verdade central da nossa fé, a pedra angular pela qual se ergue todo edifício cristão, a divindade de Jesus Cristo. A fé católica proclama sem hesitação que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo eterno que se fez carne para nossa salvação. Esta é a verdade central e insubstituível do cristianismo. Não veneramos apenas um profeta eminente, um legislador iluminado ou um mestre de virtudes, mas o próprio Filho de Deus consubstancial Pai que entrou na história e assumiu plenamente a nossa natureza humana sem deixar de ser Deus. A divindade de Cristo está solidamente confirmada por testemunhos múltiplos e convergentes. E vamos aqui ao primeiro. Pelo testemunho solene do Pai, manifestado em diversas ocasiões, especialmente no batismo do Jordão e na transfiguração, quando a voz do céu declarou: "Este é meu Filho muito amado, no qual pus toda a minha complacência. Escutai-o." Mateus 3,17 e Mateus 17,5. Segundo, pela própria afirmação de Jesus, que disse de modo inequívoco: "Eu e o Pai somos um." João 10:30. Essas palavras,
que aos ouvidos de seus contemporâneos soariam como blasfêmia, caso não fossem verdadeiras. Foram confirmadas então pelas suas obras e pela autoridade divina, como quem perdoa os pecados. Terceiro, pelos milagres extraordinários, que realizou, os quais excedem qualquer poder humano ou angélico, tal como devolver a vista aos cegos, o ouvido aos surdos, a fala aos mudos, a saúde aos enfermos e a vida aos mortos. Esses sinais são apresentados no Evangelho como credenciais divinas, que autenticam sua missão e a sua identidade. Quarto, pela doutrina dos apóstolos e pela tradição da Santa Igreja, que desde os tempos apostólicos proclamou Jesus Cristo como Filho eterno de Deus, Senhor e Salvador do mundo. São João inicia seu Evangelho afirmando solenemente: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Entre todos os prodígios de Nosso Senhor, o maior e mais decisivo é a sua ressurreição ao terceiro dia. Ele é a prova suprema de sua divindade, a vitória definitiva sobre o pecado e a morte. Ressuscitando por seu próprio poder, Jesus confirmou que a sua vida ninguém lhe tirava, mas ele mesmo a entregava e a retomava livremente. É por essa vitória gloriosa que os apóstolos testemunharam até o martírio que Cristo é o Deus vivo, que nele se encontra a salvação eterna para todo homem que crê. Assim, meus irmãos, confessar a divindade de Jesus Cristo não é um detalhe periférico da fé, mas o fundamento inabalável da nossa esperança. Deus mesmo desceu até nós para nos elevar até Ele. Com isso, meus irmãos e irmãs, estamos caminhando aí já para a reta final da nossa aula de hoje, que foi bem produtiva, bem intensa a respeito do mistério da encarnação. E através disso, convido-te agora a fazer um breve entendimento, uma breve reflexão a respeito de todo o segundo artigo do Credo de hoje, que estudamos, que ouvimos até aqui, que acompanhamos retamente. Então vamos lá. Caríssimos, ao professarmos que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, entramos num mistério diante do qual todos nós, como jovens peregrinos da fé, só podemos tirar as sandálias do orgulho e adorar com temor e confiança. O Verbo eterno se fez carne e habitou entre nós. E aqui é interessante que façamos uma pequena pausa para contemplar o que isso significa. Aquele que sustenta todo o universo com a sua palavra quis unir-se à nossa natureza, sem deixar de ser Deus. O Criador tornou-se a criatura. O infinito entrou no tempo. O Senhor do céu e da terra foi acolhido nos braços de uma mãe. Aquele que tudo possuía escolheu a pobreza, o escondimento e a cruz. Nada disso seria possível se não houvesse um amor sem medida. Esse mistério, tal como já dissemos aqui anteriormente, chama-se união hipostática, em que Jesus há duas naturezas verdadeiras e completas, a humana e a divina, unidas numa só pessoa, a do Filho eterno do Pai. Por isso, tudo o que ele viveu enquanto homem, tal como nascer, sofrer, chorar, morrer, foi vivido por Deus mesmo. Não foi um simples profeta que derramou o sangue por nós, foi o próprio Deus feito homem. E por isso seu sacrifício tem valor infinito. Não estamos sozinhos diante do sofrimento, do pecado, da morte. Aquele que é Senhor de todas as coisas se abaixou até nós, partilhou do nosso pó, da nossa fome, da nossa angústia e assumiu tudo isso com um coração verdadeiramente humano. É importante lembrar que esse mistério tão luminoso foi ao longo dos séculos obscurecido por erros graves. Uns negaram que Jesus fosse Deus, reduzindo-o a um homem bom ou mestre iluminado. Outros negaram que fosse homem de verdade, como se tudo nele tivesse apenas aparência. Mas a fé da Igreja recebida dos apóstolos nos ensina com clareza que Jesus Cristo é Deus verdadeiro e homem verdadeiro, consubstancial ao Pai segundo a divindade, consubstancial a nós segundo a humanidade. Possui inteligência humana, vontade humana, corpo humano e um coração que, sem deixar de ser eterno, sente nossas dores, conhece nossas fraquezas e ama com ternura real e concreta. E se esse conhecimento é verdadeiro, não pode ficar guardado apenas na memória. Ele precisa transformar nossa vida. Se Cristo é Deus feito homem,
então não podemos mais tratar com indiferença a sua palavra. Cada ensinamento do Evangelho tem peso eterno. Não podemos viver como se fôssemos senhores de nós mesmos, pois Ele mesmo nos comprou ao preço do seu próprio sangue. Não podemos deixar o pecado fazer morada no nosso coração, na nossa alma, pois Ele se dignou a habitar em nossa carne para santificá-la. Esse segundo artigo do Credo é um convite silencioso e poderoso à conversão, não apenas a mudança de ideias, mas a mudança de vida. Quem crê que Deus se fez homem não pode continuar vivendo como se Deus fosse apenas uma teoria. Ele quer ser amado como se ama um amigo, servido como se serve um rei, seguido como se segue o bom pastor. E aqui precisamos reconhecer com sinceridade o drama que esse mistério revela. O pecado não é uma simples distração ou falha sem importância. Cada vez que pecamos deliberadamente, sabendo quem é Jesus Cristo, nós mesmos realizamos um destronamento interior. No pecado venial consentido, ele vai sendo deslocado, colocado à margem, disputando espaço com o nosso ego. No pecado mortal, então, consumamos a tragédia espiritual, expulsamos o Cristo do trono da nossa alma, e entronizamos o demônio e o nosso amor próprio como senhores. Se outrora podíamos alegar ignorância, agora já não podemos mais, pois agora sabemos quem Ele é, sabemos o preço da nossa redenção. Quando depois de conhecer essa verdade escolhermos o pecado, fazemos mais do que cair. Preferimos conscientemente o nada ao infinito, o engano à verdade, o egoísmo ao amor crucificado. Por isso, jovem peregrino, se quisermos ser fiéis ao que professamos, façamos esse mistério não apenas no enfeite da nossa fé, mas no fundamento de todas as nossas escolhas. Que por ele possamos hoje mesmo tomar partido e renunciar ao pecado que, constante e incansavelmente, disputa com Cristo o governo de nossos corações e a posse de nossa alma. E assim, decidamos vigiar nossos afetos, cultivar cada vez mais a nossa amizade com Ele, receber seus sacramentos com fervor, de tal forma, devolver-lhe o trono que só a Ele pertence. Se Deus desceu até nós, não hesitemos então de tomá-lo pelas suas preciosíssimas mãos e subir até Ele. Se Ele tomou nossa carne, é para que tomemos uma vida nova e inteiramente entregue ao seu divino e profundo amor. E assim, caríssimos irmãos e irmãs, jovens peregrinos, caríssimos filhos de Nosso Senhor, hoje encerramos mais uma aula da nossa jornada rumo aos conhecimentos do Catecismo. E então, através disso, te peço o seguinte: se essa caminhada tem te ajudado, te convido a curtir esse episódio, inscrever-te no canal e partilhar com os outros peregrinos que, como nós, buscam crescer na fé verdadeira. Assim, poderemos juntos alcançar mais corações sedentos dessa verdade eterna. E com isso, desejo que fique na paz de Nosso Senhor e até a nossa próxima aula, onde continuaremos juntos a descobrir os tesouros da fé e a preparar o nosso coração para o servir cada dia melhor. Meus queridos, o Tréiços é a todos, que o Senhor nos abençoe e nos guarde para sempre. Amém!